Ela varria a calçada como quem acariciava o chão, alheia aos olhos que a devoravam de dentro do carro. Ele, dentro do terno impecável, nunca imaginou que um gesto tão banal pudesse despertar tanto. Os olhares se cruzaram por segundos, e algo entre eles acendeu como pólvora seca. Naquele instante, ele não era mais herdeiro nem CEO. Era só um homem faminto por uma mulher que não precisava de nada dele. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Matheus Almeida observou seu reflexo no espelho panorâmico de seu apartamento de cobertura, na Avenida Paulista. Aos 36 anos, era o tipo de homem que poderia ter qualquer coisa que desejasse, e geralmente conseguia. O impecável terno italiano sob medida destacava sua silhueta atlética, resultado de sessões religiosamente cumpridas com seu personal trainer particular. Herdeiro da Almeida. Em Corporações, uma das maiores construtoras do país, Matheus crescera acostumado ao poder que seu sobrenome carregava. Onde quer que fosse, portas se abriam, sorrisos se alargavam, favores apareciam sem que precisasse pedir 2 vezes. Enquanto ajustava a gravata de seda, seu celular vibrou pela 5ª vez naquela manhã. Era Vanessa, sua ex-namorada, uma modelo internacional que ainda não aceitara o fim do relacionamento de 3 meses. Matheus ignorou a chamada, como fazia com qualquer coisa que o entediasse, e ultimamente, quase tudo o entediava. O conselho está esperando. Senhor. A voz de Sérgio, seu motorista e assistente pessoal há mais de 10 anos, soou pelo interfone. Estou descendo, respondeu secamente. No elevador exclusivo que o levava à garagem, Matheus não conseguiu evitar a sensação de vazio que o acompanhava mesmo nos dias de grandes negociações. Hoje seria o anúncio oficial. Ele assumiria definitivamente o controle da empresa que seu avô fundara e que seu pai expandira até sua partida prematura, quando Matheus tinha apenas 12 anos. Deveria ser um dia de realização, mas algo faltava, algo que dinheiro algum parecia capaz de preencher. No carro blindado a caminho da sede da empresa, recordou a conversa da noite anterior com Regina, sua mãe. Enquanto brindavam com champanhe francês na mansão do Morumbi, ela repetira mais uma vez o mantra que guiara a criação de Matheus desde a infância. Lembre-se, meu filho, sentimentalismos são para os fracos. Os Almeida não se deixam levar por emoções. Seu pai cometeu esse erro uma vez, e veja onde isso o levou. Regina nunca especificava qual fora o erro, mas deixava claro que emoções eram um luxo perigoso que a família não podia se permitir. A reunião transcorreu como esperado. Rostos sérios de executivos, alguns ali desde antes de seu nascimento, aplaudiram educadamente quando Regina, presidente do conselho, transferiu simbolicamente o comando para o filho. Matheus fez seu discurso ensaiado. Falou sobre inovação e responsabilidade, sobre honrar o legado familiar enquanto olhava para o futuro. Palavras vazias que nem ele mesmo acreditava. Após a cerimônia, recusou o almoço com os diretores. Tenho um compromisso inadiável, mentiu, enquanto entrava novamente no carro. Para onde, senhor? Perguntou Sérgio. Não sei, só dirija. O motorista, acostumado com os humores do patrão, apenas assentiu e partiu sem rumo definido. Matheus afrouxou a gravata, sentindo que sufocava não pelo acessório, mas por tudo que representava. Olhou pela janela polarizada às ruas de São Paulo, aquela megalópole que ao mesmo tempo era sua e não lhe pertencia de verdade. As pessoas caminhavam apressadas, vidas comuns, problemas comuns. Às vezes se perguntava como seria viver sem o peso do sobrenome Almeida. O trânsito parou completamente na Avenida Rebouças. Enquanto Sérgio murmurava algo sobre um acidente mais à frente, o olhar de Matheus vagou até a fachada simples de uma cafeteria. Café da Vila, dizia a placa desgastada, mas charmosa. Algo naquele lugar destoava dos estabelecimentos modernos ao redor. Havia uma autenticidade quase anacrônica na vitrine que exibia bolos caseiros e pães artesanais. Na calçada, uma jovem varria lentamente, com movimentos quase meditativos. Usava um avental azul simples e tinha os cabelos negros presos em um coque despretensioso. O que chamou a atenção de Matheus não foi sua beleza, embora fosse inegavelmente bonita, mas a serenidade com que executava aquela tarefa banal, como se nada mais importante existisse no mundo. Vou descer aqui, disse subitamente. Aqui, senhor.
Sérgio olhou confuso para a cafeteria modesta. Sim, volte para buscar-me em 1 hora. Sem esperar resposta, Mateus desceu do carro, ajustando instintivamente o paletó de R$ 12.000. O sininho na porta anunciou sua entrada, e algumas cabeças se viraram para observar a figura que claramente não pertencia àquele ambiente. O interior era exatamente como esperava. Acolhedor, com mesas de madeira rústica, cadeiras desparelhadas propositalmente e o aroma de café recém-moído que dominava tudo. Escolheu uma mesa no canto, de onde poderia observar o movimento. A jovem que varria a calçada entrou logo depois, colocando a vassoura de lado e pegando um bloquinho para anotar pedidos. Ela se aproximou com passos leves, sem a submissão exagerada dos garçons de restaurantes estrelados que frequentava, mas também sem a indiferença dos atendentes de cafeterias de rede. Bom dia. O que vai querer? Perguntou com voz calma e uma educação natural. O que me recomenda? Mateus raramente pedia recomendações, preferindo sempre impor suas escolhas. Depende. Veio para trabalhar para uma pausa ou está perdido? Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios. A pergunta o pegou de surpresa. Perdido? Desculpe a indiscrição, mas você não parece nosso cliente habitual. Aliás, eu sou Carolina. Mateus, só Mateus. Ela ergueu levemente a sobrancelha. Só Mateus, por enquanto, ele respondeu, sentindo uma estranha liberdade em ser apenas um homem sem sobrenome, sem expectativas, sem legado para carregar. Então, só Mateus. Recomendo o café especial da casa, com um pedaço do nosso bolo de fubá com goiabada. É a combinação perfeita para quem está tendo um dia complicado. Ele não perguntou como ela sabia que seu dia era complicado, apenas assentiu. Carolina anotou o pedido e se afastou, movendo-se entre as mesas com a mesma serenidade com que varria a calçada. Mateus a observou discretamente, intrigado. Havia algo nela que destoava da maioria das mulheres que conhecia. Socialites, modelos, empresárias ambiciosas. Uma autenticidade que não precisava ser anunciada ou performada. O café chegou, servido em uma xícara simples, mas elegante. Ao lado, um generoso pedaço de bolo ainda morno. Mateus experimentou, surpreendendo-se com o sabor. Não era sofisticado como os doces franceses que costumava consumir, mas havia ali uma honestidade que o agradou profundamente. E então? Acertei? Carolina reapareceu carregando uma bandeja com pedidos para outra mesa. Perfeitamente, admitiu. Como soube que eu precisava disso? Anos atendendo pessoas. Você aprende a ler os sinais. E seu terno diz que você não precisava estar aqui. Então algo o trouxe. Geralmente é o acaso. Um congestionamento ou uma reunião cancelada. E pessoas como você, quando param em lugares como este, costumam estar precisando de algo mais do que café. Pessoas como eu, que vivem correndo de um compromisso a outro, sempre olhando para a frente, raramente para os lados. Ela sorriu novamente. Desculpe se estou sendo muito direta. Minha avó sempre diz que minha língua não tem freio. Mateus se viu sorrindo de volta, algo raro em seu repertório de expressões ensaiadas. Sua avó parece sábia. Ela foi quem me criou. Agora sou eu quem cuida dela. Um grito da cozinha interrompeu a conversa. Carol, o fornecedor chegou. Preciso ir. Aproveite o café, ela disse, afastando-se rapidamente. Mateus terminou sua refeição lentamente, observando a movimentação do lugar. Havia uma dinâmica diferente ali, longe das formalidades e hierarquias rígidas de seu mundo. Pessoas conversavam animadamente, riam, discutiam trivialidades. Ninguém parecia estar fingindo ou calculando o próximo movimento. Carolina voltou apenas quando ele já pagava a conta. Deixou uma gorjeta generosa, ao que ela reagiu com um franzir de sobrancelhas. Isso é mais do que a conta inteira, comentou. O café valia cada centavo. Não, não valia, mas obrigada mesmo assim. Sua sinceridade o desconcertou novamente. Qualquer outro agradeceria efusivamente, ou fingiria não notar o valor. Carolina apenas foi Carolina. Voltarei outro dia, disse Mateus, levantando-se. Ficaremos aqui. Ela sorriu. Não era um convite, nem uma promessa, apenas uma constatação simples. Enquanto aguardava Sérgio na calçada, Mateus observou novamente a fachada da cafeteria. Algo havia acontecido naquele lugar. Uma pequena fissura no muro
cuidadosamente construído ao seu redor. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu vontade de ver o que existia do outro lado. Nos dias que se seguiram, Mateus encontrou-se criando desculpas para retornar ao café da vila. Reuniões nas proximidades, almoços cancelados, até mesmo supostas inspeções em obras da construtora, serviram como pretexto para que aparecesse na cafeteria, sempre no horário que descobrira ser o de Carolina. Na terceira visita, ela o recebeu com um sorriso de reconhecimento. O executivo perdido voltou. Não estou perdido hoje. Vim intencionalmente. Isso é perigoso. Intenções sempre são. A resposta o intrigou, como tudo nela parecia fazer. A cada visita, trocavam mais do que pedidos e recomendações. Pequenas conversas. Fragmentos de vidas completamente diferentes que, por algum motivo inexplicável, pareciam encontrar pontos de contato. Soube que Carolina tinha 28 anos. Estudara letras, mas nunca concluíra a faculdade por precisar cuidar da avó, Dona Cecília, que sofria de uma doença degenerativa. A cafeteria pertencia a um casal de portugueses, seu Manuel e Dona Fátima, que a consideravam como filha. Carolina contou que morava em uma casa simples no Jardim da Glória, bairro afastado do centro. Mateus, por sua vez, falava pouco de si mesmo. Mencionou que trabalhava com imóveis e que sua família era do ramo há algumas gerações. Omitiu os detalhes que geralmente impressionavam as pessoas: o jato particular, as casas em 3 países, as conexões com políticos e celebridades. Pela primeira vez, queria ser julgado pelo que era, não pelo que possuía. Na quinta visita, chegou mais cedo e encontrou Carolina atendendo uma senhora idosa que parecia angustiada. Sinto muito, Dona Jurema, mas não posso reduzir mais o preço. Já está praticamente no custo, dizia Carolina gentilmente. A idosa segurava uma pequena caixa de remédios. Eu entendo, querida. Vou tentar ver se consigo com meu filho no final do mês. Quando a senhora saiu, Carolina explicou que vendia remédios manipulados para complementar a renda. Sua formação incompleta incluíra alguns semestres de farmácia, antes de mudar para letras, e ela aproveitava o conhecimento para ajudar pessoas idosas do bairro, preparando fórmulas naturais para problemas simples. Não dá muito dinheiro, mas ajuda a pagar as sessões de fisioterapia da vovó que o SUS não cobre. Mateus sentiu algo estranho ao ouvi-la falar, um misto de admiração e vergonha. Enquanto ele gastava o equivalente ao salário mínimo em uma garrafa de vinho, Carolina lutava para garantir o tratamento da avó. Naquela tarde, ao retornar ao escritório, fez algo inesperado. Ligou para seu advogado pessoal. Quero informações sobre tratamentos para doenças degenerativas, os melhores especialistas, as terapias mais avançadas. Para quem seria, Dr. Mateus? Projeto social que estou considerando. Na semana seguinte, deixou um envelope com Carolina. É um folheto sobre um programa de tratamento gratuito para idosos. Talvez sua avó se qualifique. Carolina abriu o envelope e examinou os papéis que descreviam um tratamento experimental oferecido por uma clínica particular. Isso parece muito caro. Mateus. É um programa social, para pessoas que realmente precisam. Ela o encarou com aqueles olhos que pareciam enxergar além das aparências. Que coincidência eu conhecer alguém que sabe sobre isso justamente agora, não? Mateus desviou o olhar. Às vezes o acaso trabalha a nosso favor. Obrigada. Vou ler com atenção, mas... Ela hesitou. Não gosto de dever favores. Não é um favor. É apenas uma informação. Carolina assentiu, mas seus olhos diziam que sabia que havia algo mais ali. A intuição dela o desconcertava e fascinava ao mesmo tempo. No domingo seguinte, Mateus fez algo que nunca havia feito. Dirigiu seu próprio carro, um Porsche raramente utilizado, até o Jardim da Glória. Estacionou a algumas quadras da cafeteria, que funcionava em horário reduzido aos domingos, e caminhou observando o bairro simples mas organizado, com suas casas modestas e comércio local. Carolina estava na porta da cafeteria, fechando o estabelecimento. Quando o viu, seus olhos se arregalaram de surpresa. Mateus, o que faz aqui em pleno domingo? Ele mesmo não tinha certeza. Estava passando e pensei em tomar um café. Estamos fechando. Domingo é dia de almoço em família. Ah, claro, desculpe.
Um silêncio constrangedor se estabeleceu. Mateus raramente se sentia desconfortável, acostumado a dominar qualquer situação social. Mas ali, diante daquela mulher simples, sentia-se inexplicavelmente vulnerável. Minha avó está fazendo feijoada, Carolina disse finalmente. Sempre sobra comida para um regimento. Se quiser se juntar a nós... O convite o pegou de surpresa. Seu domingo normalmente incluía brunch em algum hotel de luxo, talvez uma partida de tênis no clube, ou reuniões informais com sócios. Eu adoraria, respondeu, surpreendendo a si mesmo. Carolina o guiou por algumas quadras, até uma casa pequena, mas acolhedora, com um jardim bem cuidado na frente. Ao entrarem, o aroma de comida caseira dominou seus sentidos. Vovó trouxe visita. Uma senhora de cabelos brancos apareceu na porta da cozinha, apoiando-se em uma bengala. Apesar da fragilidade física, seus olhos eram vivos e perspicazes. E quem é esse moço bonito, Carolina? Este é Mateus, um cliente da cafeteria. Mateus, minha avó, Dona Cecília. O famoso Mateus, exclamou a senhora. Aquele que sempre deixa gorjetas exageradas e olha para minha neta como se ela fosse um enigma a ser decifrado. Vovó. Carolina corou, visivelmente constrangida. Mateus sorriu genuinamente divertido. É um prazer conhecê-la, Dona Cecília. O prazer é meu, rapaz. Entre. A comida já está na mesa. Espero que goste de feijoada. O almoço transcorreu de forma surpreendentemente natural. Mateus, acostumado a refeições formais repletas de etiqueta e conversas calculadas, encontrou-se envolvido em discussões sobre livros. Dona Cecília era uma leitora voraz, política local e histórias de família. Não precisou fingir interesse. Estava genuinamente fascinado por aquele mundo tão diferente do seu. E sua família, Mateus, também é de São Paulo? Perguntou Dona Cecília enquanto serviam a sobremesa, um pudim caseiro. Sim, moro com minha mãe, na verdade. Um homem da sua idade morando com a mãe? A idosa ergueu as sobrancelhas. Não exatamente com ela. É uma casa grande, explicou, omitindo que a casa grande era, na verdade, uma mansão com 10 quartos e que ele e Regina ocupavam alas opostas. E ela não se preocupa com suas andanças? Continuou a senhora. Carolina interveio. Vovó, isso é pergunta que se faça? Estou velha demais para rodeios, querida. Mateus sorriu. Minha mãe e eu temos uma relação formal. Ela se preocupa mais com minha carreira do que com minhas andanças. Algo no tom de sua voz deve ter revelado mais do que pretendia, pois o olhar de Dona Cecília suavizou-se. Sabe, jovem, há muitos tipos de pobreza neste mundo. A material é apenas a mais visível. As palavras atingiram Mateus como um soco silencioso. Aquela senhora, com sua casa modesta e sua saúde frágil, acabara de expor com precisão cirúrgica o vazio que ele carregava. Ao se despedir, algumas horas depois, sentia-se diferente, como se tivesse visitado um país estrangeiro e voltasse com uma nova perspectiva. Carolina o acompanhou até a esquina. Sua avó é incrível, comentou. Ela gostou de você. Geralmente é mais desconfiada com estranhos. E você? Também é desconfiada? Carolina o encarou por um momento. Não desconfiada, cautelosa. Comigo? Com o que você parece querer. E o que eu pareço querer. Algo que talvez não possa comprar. A franqueza dela o atingiu novamente. Qualquer outra pessoa teria flertado, aproveitado a deixa para insinuações. Carolina apenas constatou o que via. Nem tudo é sobre dinheiro, defendeu-se. Para quem nunca precisou se preocupar com ele, é fácil dizer isso. Não havia ressentimento em sua voz, apenas uma sabedoria tranquila. Posso voltar a visitar sua avó algum dia? Ela gostaria disso, respondeu Carolina. E você? Vai me apresentar sua mãe algum dia? A pergunta feita em tom leve provocou uma reação inesperada em Mateus. A imagem de Regina conhecendo Carolina, com todo o seu julgamento e frieza, causou-lhe um desconforto físico. Talvez não seja uma boa ideia. Foi o que pensei. Ela sorriu, sem mágoa. Mundos diferentes, não é? Talvez não tão diferentes quanto parecem. Carolina deu de ombros. O tempo dirá. Até amanhã, Mateus. Até amanhã, respondeu, observando-a retornar para casa. No caminho de volta à mansão do Morumbi, Mateus refletiu sobre o dia inusitado. Pela primeira vez em anos, sentira-se presente e conectado.
Não havia checado e-mails, não pensara em negócios, não calculara vantagens. Simplesmente existira naquele momento, naquela casa simples, com pessoas reais. E algo nessa experiência o atraía mais do que qualquer negócio bilionário jamais conseguira. Nas semanas seguintes, as visitas de Mateus ao café da vila tornaram-se parte de sua rotina. A equipe da construtora notou a mudança, reuniões remarcadas, almoços recusados e um chefe surpreendentemente menos irritadiço. Seu assistente executivo, Rodrigo, chegou a perguntar se estava tudo bem, ao que Mateus respondeu com um inédito sorriso: "Nunca estive melhor." Regina, por outro lado, começou a estranhar o comportamento do filho. Durante um jantar na mansão, enquanto a governanta servia o prato principal, ela o observava com olhos analíticos. "Você anda diferente, Mateus, mais distraído." "Tenho trabalhado muito, mãe. O projeto do complexo empresarial na Faria Lima exige atenção aos detalhes." "Não é trabalho." Regina cortou um pedaço de filé mignon com precisão cirúrgica. "Conheço esse olhar. Seu pai tinha o mesmo quando conheceu aquela... Enfim, não importa. Espero que não esteja se envolvendo com alguém inadequado." "Inadequado segundo quais critérios?" Regina pousou os talheres e o encarou com a frieza que a tornara temida no mundo empresarial. "Os critérios Almeida, naturalmente. Linhagem, educação, conexões. Somos uma família tradicional, com responsabilidades perante a sociedade e nossos acionistas. Sua vida pessoal reflete diretamente nos negócios." Mateus sentiu uma irritação crescente. Antes, aceitaria o discurso com resignação. Agora algo dentro dele se rebelava. "Tenho 36 anos, mãe. Acho que posso decidir com quem me relaciono." "Claro que pode." O sorriso dela não alcançou os olhos. "Assim como eu posso decidir quem terá controle acionário da empresa no futuro. O conselho confia em mim para garantir a estabilidade da Almeida Incorporações." A ameaça velada pairou no ar. Mateus conhecia bem o poder que Regina ainda detinha. Como presidente do conselho e maior acionista individual, poderia dificultar significativamente sua posição. Não que se importasse tanto com isso agora, o que era uma revelação surpreendente para ele mesmo. "Não estou me relacionando com ninguém, mãe. Apenas conhecendo pessoas diferentes." "Pessoas diferentes", repetiu Regina, como se as palavras tivessem um gosto desagradável. "Bem, lembre-se que certos experimentos sociais são inofensivos, apenas enquanto permanecem discretos." Mateus não respondeu. Terminou o jantar em silêncio. Despediu-se formalmente e retirou-se para seu quarto na ala oeste da mansão. Deitado na cama king size com lençóis egípcios, percebeu que pela primeira vez estava mentindo para sua mãe. Não por medo ou conveniência, mas para proteger algo que começava a valorizar. Na manhã seguinte, ao entrar no café da vila, encontrou Carolina diferente, mais séria, quase distante. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou sentando-se no que já considerava sua mesa. Ela colocou o cardápio à sua frente com um gesto mecânico. "Nada importante." "O de sempre." "Carolina." Mateus raramente usava esse tom, direto, sem os floreios sociais que aprendera a empregar. "O que houve?" Ela suspirou, olhando rapidamente para a cozinha onde seu Manuel trabalhava. "Aquela clínica que você recomendou para minha avó? Fui até lá ontem e descobri que é um programa experimental caríssimo que, coincidentemente, foi financiado por uma doação anônima há exatamente 2 semanas. E que também, coincidentemente, abriu uma única vaga para alguém com exatamente a condição da minha avó." Mateus sentiu o rosto esquentar, algo que não acontecia desde a adolescência. "Eu só queria ajudar." "Sem me consultar? Sem perguntar se eu queria essa ajuda?" Ela baixou a voz, inclinando-se ligeiramente. "Tenho meu orgulho, Mateus. Não estou à venda." As palavras o atingiram como um tapa. "Nunca pensei isso." "Não?" Ela o encarou diretamente. Então, o que pensou? Que poderia resolver meus problemas com seu dinheiro e eu ficaria eternamente grata. Que seria seu projeto de caridade pessoal? Não é nada disso. Mateus sentiu-se desarmado, sem as defesas habituais. Eu só vi uma oportunidade de ajudar alguém que se importa com os outros. Alguém que me trata como pessoa, não como conta bancária ou conexão útil.
Algo na sinceridade de sua voz fez Carolina recuar um pouco. Olha, agradeço a intenção, mas não preciso de salvação. Minha avó e eu nos viramos bem há anos. Entendo. Ele assentiu genuinamente arrependido. Desculpe, estou acostumado a resolver problemas com dinheiro. É a única linguagem que aprendi. Carolina o estudou por um momento, a irritação dando lugar a uma curiosidade relutante. Deve ser solitário. O quê? E ver o mundo assim, como se tudo e todos tivessem um preço. A observação atingiu um ponto profundo que Mateus sequer sabia que existia. Era exatamente como se sentia, cercado por pessoas e coisas que podiam ser compradas, seduzidas ou manipuladas com os recursos certos. Admitiu finalmente. É muito solitário. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores, mais denso, mais significativo. Carolina finalmente suspirou. Café com leite e pão na chapa, por favor. Enquanto ela se afastava, Mateus percebeu que acabara de ter a conversa mais honesta dos últimos anos de sua vida. E com uma garçonete que mal conhecia, não com amigos de longa data ou familiares. 3 dias depois, Carolina o surpreendeu ao se aproximar com 2 cafés durante seu horário de almoço. Posso me sentar? Estou de folga. Mateus fechou imediatamente o laptop onde revisava contratos. Claro. Ela deslizou uma das xícaras para ele. Pensei sobre o que aconteceu. Fui dura demais. Foi sincera. É refrescante, na verdade. Carolina sorriu levemente. Conversei com a doutora Miriam, da clínica, que ela me explicou que o programa é legítimo e que minha avó realmente se qualifica, independentemente do doador anônimo. Fico feliz em ouvir isso. Ela vai começar o tratamento na semana que vem. Carolina brincou com a colher, evitando seu olhar. Obrigada. De verdade. Só que da próxima vez... Vou perguntar antes, completou Mateus. Prometo. Bom, ela tomou um gole de café. Agora me conte. Quem é você realmente, Mateus? Almeida, ele completou. Mateus Almeida. Os olhos dela se arregalaram levemente. Da Almeida Incorporações. Aquela que construiu metade dos prédios de São Paulo? Essa mesma. Uau! Carolina processou a informação. Isso explica o Porsche e os ternos de valor de carro popular. Mateus riu, surpreendendo a si mesmo com o som genuíno. E isso muda alguma coisa? Ela considerou a pergunta com seriedade. Deveria? Para a maioria das pessoas, sim. Não sou a maioria das pessoas, respondeu simplesmente. Mas confesso que estou curiosa sobre por que alguém como você continua voltando a um café de bairro quando poderia estar em restaurantes estrelados. Foi a vez de Mateus considerar cuidadosamente, porque aqui ninguém espera nada de mim. Não preciso ser o herdeiro, o CEO, o partido perfeito. Posso ser apenas uma pessoa tomando café. E isso é importante para você? Mais do que eu imaginava. Ele fez uma pausa. E também há uma garçonete intrigante que não finge rir das minhas piadas ruins só porque tenho dinheiro. Carolina sorriu. Suas piadas são realmente péssimas. Eles riram juntos, e algo mudou sutilmente entre eles. Uma barreira invisível começava a se dissolver. Nas semanas seguintes, um novo padrão se estabeleceu. Mateus visitava o café quase diariamente, e nos domingos almoçava na casa de Dona Cecília, que agora o recebia com abraços calorosos e provocações bem-humoradas sobre quando iria tomar juízo e pedir sua neta em namoro. A cada visita, Mateus trazia pequenos presentes, nunca extravagantes após a lição aprendida. Um livro que Dona Cecília mencionara. Ervas frescas para os remédios naturais de Carolina. Doces tradicionais de uma confeitaria portuguesa que descobrira. Gestos que falavam mais do que palavras ou dinheiro. Carolina, por sua vez, começou a se abrir mais. Contou sobre seus sonhos interrompidos de se tornar professora de literatura. Sobre como cuidar da avó nunca fora um fardo, mas uma escolha de amor. Compartilhou histórias de infância. A dor de perder os pais em um acidente, quando tinha apenas 12 anos. As lutas e alegrias de uma vida simples, mas digna. Em uma tarde particularmente chuvosa, quando o movimento no café era quase inexistente, Carolina sentou-se novamente com ele durante sua pausa. Você nunca fala sobre sua família além da sua mãe. Mateus hesitou. Não há muito o que falar. Meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Acidente vascular cerebral fulminante em plena reunião de diretoria.
Sinto muito, minha mãe. Mudou depois disso. Sempre foi rigorosa, mas tornou-se quase obsessiva com a ideia de me preparar para assumir a empresa. Como se temesse que eu também pudesse desaparecer a qualquer momento. Ela te ama ao modo dela, observou Carolina. Talvez, mas é um amor que sufoca. Carolina cobriu a mão dele com a sua. Um gesto simples que enviou uma corrente elétrica pelo braço de Mateus. Às vezes as pessoas só conhecem uma forma de amar. Nem sempre é a mais saudável. Aquele toque tão casual para ela representava algo profundo para Mateus. Não era calculado. Não buscava vantagem, não escondia segundas intenções. Era apenas um gesto humano de conexão. Você me intriga, Carolina Oliveira, disse suavemente. Por quê? Porque não estou tentando impressioná-lo ou conseguir algo. Porque me faz questionar tudo que sempre considerei normal. Ela retirou a mão subitamente consciente da intimidade do momento. Tenho que voltar ao trabalho. O intervalo acabou. Mateus a observou se afastar, lutando contra o impulso de segurá-la por mais tempo. Aquela mulher simples havia se tornado, sem querer e sem esforço, a pessoa mais importante em sua vida. Em seu escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, os dias se tornavam cada vez mais difíceis de suportar. As reuniões intermináveis, os sorrisos falsos, as negociações calculadas, tudo parecia uma grande encenação da qual ele não queria mais participar. Rodrigo, seu assistente, notou a mudança. O senhor anda disperso nas reuniões, Dr. Mateus. Algo que eu possa ajudar? Rodrigo! Mateus girou na cadeira de couro italiano, encarando a vista panorâmica de São Paulo. Você já se perguntou se todo esse império realmente vale a pena? O assistente arregalou os olhos. Como assim? Todas essas horas, toda essa pressão, todo esse vazio. Para construir mais prédios, ganhar mais dinheiro, expandir mais o império. Para quê? Para garantir seu legado, imagino. O que seu avô começou, seu pai expandiu e agora o senhor continua. Mas e se eu quisesse algo diferente? Algo que não fosse apenas mais do mesmo? Rodrigo ajustou os óculos, visivelmente desconfortável. Dr. Mateus, o senhor está bem? Sua mãe perguntou se havia algo preocupante acontecendo. A menção de Regina o trouxe de volta à realidade. Claro que ela estaria monitorando seu comportamento através dos funcionários. Estou ótimo, Rodrigo. Apenas filosofando. Pode marcar aquela reunião com os investidores chineses para segunda-feira. Quando o assistente saiu, Mateus pegou o celular e enviou uma mensagem para o número que Carolina relutantemente lhe dera. Jantar hoje? Conheço um lugar que você vai gostar. Resposta demorou quase 1 hora. Não posso deixar vovó sozinha à noite. Podemos pedir algo e comer na sua casa. Dessa vez a resposta foi mais rápida. Ok, às 19 horas. Nada muito chique. Por favor. Mateus sorriu. Mesmo em mensagens, Carolina mantinha seus princípios claros. Naquela noite, ao invés de pedir em um restaurante refinado, como planejara inicialmente, Mateus parou em um mercado local e comprou ingredientes frescos. Chegou à casa de Carolina com sacolas de compras e uma garrafa de vinho tinto. Ela abriu a porta com uma expressão surpresa. Achei que iria pedir comida. Pensei em cozinharmos juntos. Se você não se importar em me ensinar. Ele ergueu as sacolas. Meus conhecimentos culinários são limitados a fazer café e torradas. Carolina riu, aquele som que se tornara seu favorito. O herdeiro milionário quer aprender a fazer comida de verdade? Isso eu preciso ver. Dona Cecília, acomodada em sua poltrona na sala com um livro, observou a cena com um sorriso cúmplice. A cozinha é toda de vocês, jovens. Eu já jantei. As próximas 2 horas foram uma revelação para Mateus. Carolina, paciente e divertida, ensinou-o a picar legumes, temperar frango, preparar arroz no ponto certo. A pequena cozinha, tão diferente das enormes instalações industriais da mansão onde crescera, tornou-se um espaço de descobertas e risos. Nunca imaginei que cozinhar pudesse ser tão satisfatório, comentou enquanto finalizavam um ensopado de frango com legumes. É como a vida, respondeu Carolina, provando o molho. Você precisa dos ingredientes certos, de tempo adequado, e ainda assim, às vezes dá errado e você tem que improvisar. Uma filósofa culinária, brincou, tocando levemente seu ombro. Uma sobrevivente prática, ela corrigiu, mas seu sorriso suavizou a resposta. Jantaram na mesa da cozinha.
com Dona Cecília ocasionalmente gritando comentários da sala. A comida estava deliciosa, não pela sofisticação, mas pela honestidade dos sabores e pelo prazer da criação conjunta. Após a sobremesa, uma compota de frutas que Carolina tinha preparado no dia anterior, Dona Cecília anunciou que iria se recolher. Estes ossos velhos precisam descansar. Comportem-se, crianças. Quando ficaram sozinhos, um silêncio confortável se estabeleceu. Mateus ajudou Carolina a lavar a louça, uma tarefa que jamais realizara antes, mas que descobriu ter seu próprio ritmo agradável. Sua avó está melhor, observou. O tratamento parece estar funcionando. Sim, Carolina concordou, guardando os pratos. Ela tem mais disposição, menos dores. Os médicos estão otimistas. Fico feliz, eu também. E grata apesar da minha reação inicial. Ela o olhou diretamente. Obrigada por respeitar meu espaço desde então. Estou aprendendo, admitiu. Lentamente, mas aprendendo. Sentaram-se na pequena varanda dos fundos, contemplando o céu noturno parcialmente obscurecido pela poluição luminosa da cidade. Carolina trouxe 2 xícaras de café. Sabe o que mais gosto em você, Mateus? Meu charme irresistível. Minha habilidade recém-descoberta de picar cebolas sem chorar? Ela riu. Sua capacidade de mudar. Muitas pessoas ficam presas em quem acham que são. Você está tentando descobrir quem poderia ser. A observação o tocou profundamente. Tenho um bom motivo para tentar. Seus olhares se encontraram, e o mundo pareceu parar por um instante. Mateus inclinou-se lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar. Mas Carolina não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante, como uma pergunta sendo feita. Quando se separaram, ambos sorriam. Não era o sorriso de conquista que Mateus exibia após seduzir alguma modelo internacional, nem o sorriso educado que Carolina oferecia aos clientes. Era algo novo, vulnerável e autêntico. Isso complica as coisas, ela sussurrou. Sei, sua mãe vai me odiar. Provavelmente. As pessoas vão falar. Sempre falam. Carolina tocou seu rosto. Um gesto de ternura que ninguém além de sua avó lhe direcionara em anos. Você está preparado para isso? Estou preparado para tentar, respondeu honestamente. E você? Também, ela assentiu. Mas vamos devagar. Não quero ser manchete de fofocas ou projeto social do herdeiro entediado. Nem eu quero isso, garantiu. Quero conhecer você, Carolina. De verdade. Então comece me contando mais sobre você, o verdadeiro você, não o personagem que apresenta ao mundo. E assim Mateus se viu contando histórias que nunca compartilhara, sobre a solidão de crescer em uma mansão enorme, sobre a pressão constante de corresponder às expectativas, sobre os relacionamentos vazios que acumulara tentando preencher um vazio que nem compreendia. Falou sobre seu pai, que apesar da rigidez ocasional, demonstrava afeto genuíno, e sobre como sua morte transformara Regina em uma mulher obsessiva e controladora. Carolina ouvia com atenção verdadeira, sem julgamentos ou interrupções. Quando ele terminou, ela simplesmente segurou sua mão. Obrigado por me ouvir, disse Mateus. Obrigada por confiar em mim, respondeu Carolina. Ao se despedirem na porta, com outro beijo delicado, Mateus sentiu algo inédito, uma leveza, como se um peso que carregara por anos tivesse começado a se dissolver. No caminho para casa, dirigindo seu carro pela cidade iluminada, percebeu que pela primeira vez em muito tempo, talvez desde a infância, sentia-se genuinamente esperançoso sobre o futuro. O que não sabia era que, enquanto voltava para sua mansão no Morumbi, uma figura familiar observava a casa de Carolina do outro lado da rua. Vanessa Montenegro, sua ex-namorada, tirava fotografias com o celular, um sorriso malicioso nos lábios perfeitamente delineados. Então é isso que tem ocupado seu tempo, querido Mateus, murmurou para si mesma. A empregadinha e a velha. Que adorável e patético. Sem que Carolina ou Mateus pudessem imaginar, as engrenagens de um plano vingativo começavam a se mover, ameaçando a frágil felicidade que acabavam de descobrir. A manhã começou como tantas outras no café da vila. O aroma de pão fresco misturava-se ao burburinho das conversas matinais.
Carolina servia os clientes habituais com a eficiência tranquila de quem conhece bem seu ofício. Seu Manuel assobiava na cozinha, enquanto preparava as fornadas do dia, e Dona Fátima organizava meticulosamente o balcão de doces. Ninguém notou a mulher elegante que se sentou discretamente no canto mais afastado. Cabelos loiros perfeitamente arrumados, óculos escuros de grife, roupas que, mesmo casuais, denunciavam seu preço exorbitante. Vanessa Montenegro observava tudo, com a paciência calculada de uma predadora estudando o território. Quando Carolina finalmente se aproximou para atendê-la, Vanessa removeu os óculos com um gesto estudado. "Bom dia. O que vai desejar?" Carolina perguntou com sua habitual educação. "Informações", respondeu Vanessa com um sorriso afiado. "Sobre Matheus Almeida." Carolina manteve a expressão neutra, anos de atendimento ao público lhe conferindo a habilidade de mascarar surpresas desagradáveis. "Desculpe, mas não entendo." "Entende sim." Vanessa inclinou-se ligeiramente. "Sou Vanessa Montenegro. Talvez já tenha ouvido falar de mim. Modelo influenciadora e até recentemente namorada de Matheus. Sinto muito, mas não conheço sua vida pessoal. Posso lhe oferecer um café ou prefere outro estabelecimento?" A calma de Carolina pareceu irritar Vanessa, que esperava desestabilizá-la imediatamente. "Vamos deixar de joguinhos. Sei que você e Matheus andam próximos. É adorável, realmente. O milionário e a garçonete, como um conto de fadas moderno." Sua voz destilava falsa doçura. "Mas temo que seja apenas isso, um conto. Matheus tem um padrão, sabe? Ele se encanta temporariamente com mulheres diferentes. Uma novidade exótica. Já fui uma delas, antes de me tornar séria demais para seu gosto." Carolina finalmente estreitou os olhos, a máscara profissional escorregando ligeiramente. "Se não vai fazer um pedido, preciso atender outros clientes." "Claro, querida. Apenas um expresso, por favor. E um conselho gratuito. Não confunda interesse com compromisso. Matheus Almeida não se envolve com mulheres como você, além da curiosidade inicial." Vanessa abriu a bolsa de grife e retirou um cartão, deixando-o sobre a mesa. "Quando ele seguir em frente, como inevitavelmente fará, ligue-me. Tenho uma proposta que pode ser lucrativa para nós duas." Carolina ignorou o cartão e afastou-se em direção ao balcão. Suas mãos tremiam levemente enquanto preparava o café, mas sua expressão permanecia composta. Não daria a Vanessa o prazer de vê-la abalada. Quando retornou com o expresso, a modelo sorria para a tela do celular. "Sabe o que mais admiro em Matheus?" Vanessa comentou casualmente. "Sua generosidade. Está sempre disposto a ajudar pessoas necessitadas. Clínicas médicas, tratamentos experimentais. Um verdadeiro filantropo." O estômago de Carolina contraiu-se. Como aquela mulher sabia sobre o tratamento de sua avó? "Seu café", disse secamente, colocando a xícara sobre a mesa. "Obrigada, querida." Vanessa tomou um gole e fez uma careta. "Razoável, considerando o lugar." "Quanto devo?" "Por conta da casa." "Agora, se me dá licença. Uma última coisa." Vanessa segurou seu pulso com força surpreendente. "Regina Almeida não permite distrações ao filho. Especialmente distrações inapropriadas. Seria uma pena se o tratamento experimental de sua avó fosse repentinamente cancelado, não acha?" Carolina puxou o braço, libertando-se do aperto. "Não sei do que está falando, mas sugiro que não volte aqui." Vanessa levantou-se com elegância estudada. "Não será necessário. Já consegui o que vim buscar." Lançou algumas notas de alto valor sobre a mesa. "Para o café medíocre. Mantenha o troco. Parece que você precisa." Quando a porta se fechou atrás da modelo, Carolina finalmente deixou-se apoiar no balcão, respirando profundamente. As ameaças veladas haviam atingido o alvo com precisão cirúrgica. Quem era aquela perua menina? Seu Manuel apareceu da cozinha limpando as mãos no avental. "Ninguém importante", respondeu automaticamente, mas sua mente fervilhava. O celular vibrou em seu bolso. Uma mensagem de Matheus. "Bom dia. Posso passar aí para almoçarmos juntos hoje?" Carolina olhou para o aparelho, sentindo um nó na garganta. O que começara como algo puro e inesperado, agora estava manchado pelas insinuações venenosas de Vanessa. Seria ela apenas um capricho temporário para Matheus? Estaria ele realmente usando o tratamento de Dona Cecília como forma de conquista? Depois de alguns momentos, respondeu simplesmente:
Hoje não vai dar. Preciso visitar vovó na clínica. Não era mentira. Tinha realmente uma visita programada, mas pela primeira vez, desde que começaram a se aproximar, sentia a necessidade de distância para organizar seus pensamentos. O que Carolina não sabia era que, naquele exato momento, Vanessa enviava mensagens para vários contatos na imprensa e nas redes sociais. Tenho um furo exclusivo sobre o playboy Matheus Almeida. Interessados? 3 dias se passaram sem que Carolina e Matheus se encontrassem. Ela inventando desculpas plausíveis, ele respeitando seu espaço, ainda que confuso com a súbita mudança. Na manhã do 4º dia, Matheus entrou no café da vila determinado a entender o que havia acontecido. A expressão de Carolina ao vê-lo foi um misto de alívio e apreensão que ele não conseguiu decifrar. "Podemos conversar?" perguntou sem preâmbulos. "Estou trabalhando. Na sua pausa, então." "Por favor." Ela assentiu relutantemente. 1 hora depois, sentaram-se na pequena área externa dos fundos do café, longe dos olhares curiosos. "Fiz algo errado?" Matheus perguntou diretamente. Carolina suspirou encarando a xícara de café entre suas mãos. Sua ex-namorada esteve aqui. "Vanessa." A surpresa em seu rosto parecia genuína. "O que ela queria?" "Me alertar. Sobre você, sobre seus padrões. Sobre como gosta de se envolver temporariamente com mulheres diferentes antes de seguir em frente." Matheus fechou os olhos por um momento, uma expressão dolorosa cruzando seu rosto. "Carolina, não é verdade." "Não?" Ela parecia bem informada sobre minha vida. Até mencionou o tratamento da vovó. Carolina finalmente o encarou. Como ela saberia disso? "Eu não sei." "Juro que não falei com ela em meses." Matheus passou a mão pelos cabelos, um gesto raro de nervosismo. "Vanessa é complicada. Terminamos porque ela queria um relacionamento baseado em aparências, conexões sociais, publicidade. Eu estava cansado disso tudo. E agora você quer algo diferente. Algo autêntico, algo real. Uma experiência com alguém do povo comum." A amargura em sua voz era palpável. "Não é assim." Ele tentou segurar sua mão, mas ela recuou. "O que sinto por você é verdadeiro, Carolina. Nunca experimentei nada parecido antes. Como posso saber? Como posso ter certeza de que não sou apenas um experimento social para você? Um escape temporário do seu mundo privilegiado?" A dor nos olhos dele parecia genuína, mas Carolina já não confiava em suas próprias percepções. As palavras de Vanessa haviam plantado sementes de dúvida que rapidamente criaram raízes. "Pelo que construímos juntos", respondeu Matheus com voz baixa. "Pelos momentos que compartilhamos. Não foram fabricados, Carolina. Foram reais." "E quanto ao tratamento da minha avó, foi realmente altruísmo ou uma forma sofisticada de me comprar?" "Você sabe a resposta." A voz dele endureceu ligeiramente. "Se realmente acredita que eu faria isso, então talvez Vanessa tenha razão. Não nos conhecemos tão bem quanto pensávamos." O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas e emoções confusas. Finalmente o alarme do celular de Carolina tocou, anunciando o fim de seu intervalo. "Preciso voltar ao trabalho." "Carolina," Matheus tentou mais uma vez, "não deixe que ela se coloque entre nós. É exatamente o que ela quer. Talvez. Ou talvez ela esteja me fazendo um favor, mostrando-me a realidade antes que eu me machuque ainda mais." Carolina levantou-se. "Preciso de tempo para pensar, Matheus. Por favor, respeite isso." Ele assentiu derrotado. "Estarei aqui quando estiver pronta para conversar." Ao observá-lo sair, Carolina sentiu um aperto no peito. A dúvida era uma companhia sombria que agora a seguia a cada passo. Na manhã seguinte, a tempestade finalmente se concretizou. Carolina estava atendendo os primeiros clientes quando seu Manuel apareceu da cozinha, agitando um tablet. "Menina, você precisa ver isso." A manchete do portal de fofocas mais popular do país saltava da tela. "Herdeiro da Almeida Incorporações em romance secreto com garçonete." Abaixo, fotos dela e Matheus, na porta de sua casa, caminhando juntos no bairro, até mesmo o momento íntimo do beijo na varanda. "Meu Deus", murmurou, sentindo o sangue drenar de seu rosto. Mas o pior estava no texto. O artigo insinuava que Carolina era uma caçadora de fortunas que havia encantado o ingênuo bilionário com sua simplicidade calculada.
Mencionava o tratamento médico de Dona Cecília como parte de um esquema para garantir a generosidade contínua do empresário. O celular em seu bolso começou a vibrar incessantemente. Notificações, mensagens, chamadas de números desconhecidos. Quando finalmente atendeu uma ligação de sua vizinha, descobriu que havia repórteres rondando sua casa, perturbando Dona Cecília, que, felizmente, estava na clínica para sua sessão de tratamento. Carol, a voz de Dona Fátima, a trouxe de volta à realidade. A portuguesa a observava com preocupação. Vá para casa, querida. Cuide da sua avó. Nós damos conta aqui. Não posso deixar vocês na mão. Pode sim, seu Manuel interveio com firmeza. Vá, isso vai passar. Mas não passou. Nos dias seguintes, a história ganhou proporções alarmantes. Novos detalhes surgiam a cada hora. Histórias fabricadas sobre como Carolina supostamente teria se aproximado de Mateus deliberadamente, inventando a doença da avó para conseguir dinheiro, planejando engravidar para garantir uma pensão vitalícia. O telefone do café não parava de tocar com falsos pedidos e trotes maldosos. Clientes regulares se afastaram, alguns por acreditarem nas histórias, outros para evitar o assédio de curiosos e fotógrafos que agora rondavam o estabelecimento. Na quinta-feira, seu Manuel e Dona Fátima chamaram Carolina para uma conversa difícil. Querida, você sabe que te consideramos como filha, começou a portuguesa, lágrimas nos olhos. Mas o café? Estamos perdendo clientes. As pessoas têm medo da confusão, dos paparazzi. Entendemos se quiser pedir demissão, completou seu Manuel, claramente desconfortável. Pagaríamos uma indenização, claro, e... Vocês estão me demitindo? Carolina interrompeu incrédula. O casal trocou olhares angustiados. Estamos sugerindo um afastamento temporário, explicou Dona Fátima. Até que essa loucura toda passe. Carolina sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. O café da vila era mais que seu trabalho. Era seu segundo lar, sua âncora de estabilidade desde a adolescência. Entendo, disse com uma calma que não sentia. Vou pegar minhas coisas. Saiu pela porta dos fundos para evitar os poucos repórteres que ainda esperavam na frente do estabelecimento. Caminhou sem rumo pelas ruas do bairro, tentando processar tudo o que acontecera em tão poucos dias. Seu celular vibrou. Outra mensagem de Mateus, a 10ª desde a publicação da matéria. Carolina, por favor, me deixe ajudar. Meus advogados podem processar o site. Posso encontrar outro emprego para você? Posso consertar isso. Ela guardou o aparelho sem responder. Como explicar que não queria ser consertada? Que não queria ser mais um problema que ele resolvia com dinheiro e conexões? Como dizer que, apesar de tudo, ainda duvidava das próprias emoções, questionando se o que sentira por ele era real ou apenas o deslumbramento natural diante de um mundo tão diferente do seu? Em casa encontrou Dona Cecília assistindo televisão com expressão preocupada. Ao ver a neta, levantou-se com mais agilidade do que demonstrava em semanas. O tratamento estava realmente funcionando. Carol, querida, você viu isso? Apontou para a tela, onde uma apresentadora de programa de fofocas discutia animadamente seu caso com Mateus. Que absurdo estão falando de você! Como podem inventar tantas mentiras? Carolina desligou a televisão e abraçou a avó. Vai ficar tudo bem, vovó. É claro que vai. Aquele rapaz precisa fazer alguma coisa. Ele tem poder, dinheiro, influência. Não pode deixar sua imagem ser destruída assim. Não é responsabilidade dele, vovó. Foi minha escolha me envolver. A idosa segurou o rosto da neta entre as mãos. Carol, o amor nunca é um erro. Mesmo quando dói. Mesmo quando complica tudo. Se você realmente gosta dele. Não sei mais o que sinto, admitiu Carolina. Tudo aconteceu tão rápido e agora isso... Como saber o que é verdadeiro e o que é apenas uma fantasia? Dona Cecília suspirou. A verdade sempre encontra um jeito de se revelar, minha filha. Mas você precisa estar disposta a enxergá-la, mesmo quando não é o que esperava. Na manhã seguinte, Carolina acordou decidida a retomar o controle de sua vida. Se não podia voltar ao café, encontraria outro trabalho. Se os remédios manipulados que vendia eram sua única fonte de renda imediata, intensificaria a produção. Não permitiria que o escândalo a definisse ou a derrotasse. Sentada na pequena mesa da cozinha,
Organizava frascos e ingredientes quando batidas firmes soaram na porta. Com cautela, podia ser outro repórter intrometido, espiou pelo olho mágico. Regina Almeida, impecável em um tailleur cinza chumbo, aguardava com postura ereta, ladeada por um homem que parecia ser seu segurança pessoal. O coração de Carolina acelerou. Respirando fundo, abriu a porta parcialmente. Posso ajudá-la? Senhorita Oliveira. A voz de Regina era exatamente como Carolina imaginara. Educada, controlada e fria como gelo. Podemos conversar em particular? Relutante, mas sentindo que não tinha escolha, Carolina abriu a porta completamente. Entre, por favor. Minha avó está descansando no quarto. Regina examinou a sala modesta com olhar clínico, sem deixar transparecer julgamento explícito, embora ele estivesse implícito em cada movimento calculado. Serei direta, senhorita Oliveira. Este envolvimento entre você e meu filho precisa terminar. Carolina manteve a expressão neutra, embora sentisse o rosto queimar. Creio que isso é algo entre Mateus e eu. Em circunstâncias normais concordaria, mas estas não são circunstâncias normais. Regina retirou um envelope da bolsa de grife. As ações da Almeida Incorporações caíram 3 pontos desde o início desse escândalo. Investidores estão questionando a estabilidade emocional de Mateus para liderar a empresa. O conselho está inquieto. Sinto muito pelos inconvenientes empresariais, mas não fui eu quem procurou a imprensa. Não, foi Vanessa Montenegro. Já lidamos com ela. Regina fez uma pausa calculada. Mas o dano está feito e continuará enquanto esse relacionamento persistir. O que exatamente a senhora quer de mim? Afastamento completo. Sem contato, sem comunicação. Em troca, deslizou o envelope pela mesa. Garantiremos que sua avó continue recebendo o tratamento experimental pelo tempo necessário, além de uma compensação financeira generosa pelos transtornos. Carolina olhou para o envelope como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. Está me oferecendo dinheiro para deixar seu filho em paz? Estou oferecendo uma saída digna de uma situação impossível. Regina mantinha a voz calma, quase razoável. Vamos ser realistas, senhorita Oliveira. O mundo de Mateus e o seu são incompatíveis. Ele pode estar temporariamente encantado com sua autenticidade, mas isso não durará. Pessoas como nós, como ele, não se adaptam à vida simples. Pessoas como você raramente sobrevivem ao escrutínio implacável de nossa sociedade. Pessoas como eu, repetiu Carolina, um gosto amargo na boca. Sim, sem as conexões certas, sem a educação adequada, sem o preparo para lidar com a exposição pública. Olhe ao seu redor. Perdeu o emprego, sua reputação está em frangalhos, sua privacidade invadida. E isso é apenas o começo. Carolina sentiu o peso das palavras atingindo-a como golpes físicos, principalmente porque continham verdades que ela própria já considerara. Mateus sabe que a senhora está aqui? Regina sorriu levemente. Meu filho é idealista como o pai era. Acredita que amor supera barreiras sociais, que sentimentos são mais importantes que responsabilidades. Eu sei melhor. Vi o que acontece quando alguém em nossa posição tenta desafiar as regras do jogo. E o que acontece? Carolina não conseguiu conter a curiosidade. Um vislumbre de algo, dor talvez, passou pelos olhos da mulher mais velha. Sofrimento desnecessário. Para todos os envolvidos. Nesse momento, passos soaram no corredor e Dona Cecília apareceu apoiada em sua bengala. Pensei ter ouvido vozes. Temos visita. Regina levantou-se com elegância. Senhora Oliveira, presumo. Sou Regina Almeida. A mãe de Mateus, reconheceu a idosa, avaliando a visitante com um olhar surpreendentemente firme. Veio conhecer a família da namorada de seu filho, ou oferecer dinheiro para nos afastarmos. Regina não demonstrou surpresa diante da franqueza da senhora. Vim oferecer uma solução para uma situação delicada. Entendo. Dona Cecília aproximou-se, sentando-se ao lado da neta. E esta solução, por acaso, leva em consideração o que seu filho e minha neta sentem um pelo outro? Sentimentos são passageiros, senhora Oliveira. Consequências permanecem. Interessante filosofia, comentou a idosa. Em minha experiência, é exatamente o contrário. As consequências de nossas escolhas podem mudar com o tempo, mas os sentimentos verdadeiros
deixam marcas permanentes em nossas almas. Regina endureceu quase imperceptivelmente. Filosofias à parte, minha oferta está feita. É generosa e final. Virou-se para Carolina. Pense com cuidado, senhorita Oliveira. Não apenas em você, mas em sua avó. No tratamento dela. No futuro de vocês duas. Após a saída de Regina, Carolina permaneceu imóvel. O envelope intocado sobre a mesa como um objeto radioativo que temia aproximar-se. — O que vai fazer, querida? Perguntou Dona Cecília suavemente. — Não sei, vovó. — Realmente não sei. A idosa segurou sua mão. Sabe sim. Apenas está com medo da resposta. Na cobertura da Avenida Paulista, Mateus recebia a visita inesperada de sua mãe. Regina entrou no apartamento com a familiaridade de quem já o fez inúmeras vezes, dispensando o mordomo com um gesto. — A que devo a honra? Perguntou Mateus sem esconder o sarcasmo. — Vim verificar seu estado mental antes da reunião com os investidores japoneses amanhã. Regina serviu-se de um drink no bar elegante da sala. Considerando os recentes acontecimentos. Você quer dizer a campanha de difamação contra Carolina? Estou trabalhando nisso. Já identifiquei a fonte. Vanessa. Regina assentiu. Previsível. Sempre foi desequilibrada demais para nosso gosto, não é mesmo? Pena que só percebemos tarde demais. Algo no tom casual de sua mãe acendeu um alerta em Mateus. O que você fez? Eu? Nada além de proteger os interesses da família e da empresa. Como sempre fiz. Mãe, Mateus aproximou-se, estudando seu rosto. O que você fez? Regina tomou um gole de seu drink inabalável. Ofereci à senhorita Oliveira uma saída digna de uma situação indigna. Compensação financeira, garantia de continuidade do tratamento da avó. Descrição da imprensa daqui para frente. Você a subornando para se afastar de mim? A incredulidade deu lugar à fúria. Como pôde? Como pude não fazer? Você arruinando sua reputação, a empresa perdendo valor, a família exposta a escândalos. E para quê? Um capricho, uma aventura com uma garçonete? Não fale dela assim. A voz de Mateus saiu baixa, perigosa. Carolina vale mais que todas as socialites vazias e ambiciosas que você sempre tentou empurrar para mim. Ela é real. Real? Regina riu, um som sem humor. O que você sabe sobre realidade, Mateus? Viveu a vida inteira protegido pelo dinheiro e pelo nome Almeida. Essa garota pode parecer autêntica e simples agora, mas espere até ela provar o poder, os privilégios. Todos mudam. Nem todos são como você, mãe. O comentário atingiu Regina mais profundamente do que ela permitiu demonstrar. Não sabe do que está falando. Sei sim. Você também já foi diferente, não foi? Antes de decidir que poder e dinheiro eram mais importantes que felicidade. Regina pousou o copo com força excessiva. Não confunda a adaptação com corrupção. Fiz o que precisava ser feito para preservar esta família após a morte de seu pai, para garantir seu futuro. Não, você fez o que acreditava ser necessário para preservar sua posição, sua influência, e me transformou em uma cópia sua, frio, calculista, vazio. E agora uma simples garçonete o salvou? O sarcasmo era cortante. Que clichê, Mateus. Esperava mais originalidade de você. Mateus encarou a mãe por longos segundos. Vou ligar para Carolina agora e desfazer qualquer acordo absurdo que você propôs. Duvido que ela atenda, Regina comentou casualmente. A senhorita Oliveira pareceu bastante receptiva à minha proposta. O sangue de Mateus gelou. O que está dizendo? Que talvez ela não seja tão diferente quanto você pensa. Todo mundo tem um preço, filho. É apenas uma questão de descobrir qual é. Mateus pegou o celular e discou o número de Carolina, que foi direto para a caixa postal, como acontecia desde a publicação da matéria difamatória. A dúvida plantada por Regina começou a crescer. Teria Carolina realmente aceitado dinheiro para afastar-se dele? Vou até a casa dela. Faça isso. Mas não se surpreenda se encontrar a porta fechada. Regina dirigiu-se à saída. Quando estiver pronto para voltar à realidade, estarei esperando. A empresa precisa de você, Mateus. Sua herança, seu legado, precisam de você. Após a saída da mãe, Mateus permaneceu imóvel por alguns minutos, lutando contra emoções contraditórias. Confiava em Carolina. Acreditava na conexão que haviam construído. Mas as palavras de Regina,
As insinuações, a semente da dúvida. Não podia negar que algo se instalara em seu peito. Um medo corrosivo de que talvez, apenas talvez, sua mãe estivesse certa. Pegando as chaves do carro, decidiu que precisava saber a verdade, qualquer que fosse. Mas ao chegar à rua foi cercado por repórteres que aguardavam em frente ao prédio. Doutor Almeida, é verdade que está sendo processado pela família da garçonete? Mateus, você confirmaria que pagou pelo tratamento médico da avó em troca de favores? O senhor pretende assumir a paternidade se ela estiver grávida? As perguntas absurdas, as câmeras, os microfones empurrados em seu rosto, tudo o deixou momentaneamente paralisado. Seu segurança tentou abrir caminho até o carro, mas a confusão era grande demais. Por um instante, Mateus hesitou. Era esse o mundo que oferecia a Carolina? Essa exposição constante, essa invasão, essas mentiras? Talvez Regina tivesse razão em um ponto. Ele realmente não conhecia a realidade fora de sua bolha privilegiada. E agora, inadvertidamente, arrastara Carolina para um pesadelo que ela jamais pedira. Com essa realização dolorosa, fez a escolha que julgou ser a mais altruísta naquele momento. Recuou. Voltou para o apartamento, ignorando os gritos dos repórteres, e isolou-se. Nos dias que se seguiram, mergulhou no trabalho com intensidade renovada. Não respondeu às mensagens de Carolina, poucas e hesitantes. Não visitou o café da vila. Não ligou para Dona Cecília. Convenceu-se de que estava protegendo-as ao se afastar, dando tempo para que o escândalo esfriasse, para que as vidas delas voltassem ao normal. O que não sabia era que, do outro lado da cidade, Carolina interpretava seu silêncio como confirmação de suas piores suspeitas. Que Vanessa estivera certa, que tudo não passara de um interesse passageiro, e que diante da primeira complicação real, Mateus simplesmente seguira em frente, como provavelmente fizera tantas vezes antes. O orgulho ferido a impediu de insistir nos contatos. As poucas mensagens enviadas permaneceram sem resposta, reforçando sua convicção de que havia sido apenas uma distração temporária na vida do empresário. Com o emprego perdido e as economias diminuindo rapidamente, Carolina intensificou a produção de seus remédios caseiros. Conseguiu um espaço em uma feira livre local aos sábados, onde vendia suas fórmulas naturais. O dinheiro era significativamente menor do que seu salário no café, mas permitia que mantivesse alguma dignidade enquanto buscava outro emprego formal, tarefa que se provava quase impossível agora que seu nome estava associado ao escândalo. O envelope deixado por Regina permaneceu intocado na gaveta. Por mais desesperadora que fosse a situação financeira, Carolina recusava-se a aceitar aquele dinheiro. Não por orgulho vazio, mas porque significaria vender algo que considerava sagrado. Seus sentimentos, sua integridade, sua verdade. Uma tarde, enquanto organizava seus produtos para a feira do dia seguinte, o telefone tocou. Era Dona Fátima do café. Carol, querida, como está? Sobrevivendo, respondeu honestamente. E vocês? O movimento está voltando aos poucos. As pessoas têm memória curta para escândalos, graças a Deus. A portuguesa fez uma pausa. Ele não apareceu mais. Carolina não precisou perguntar quem era ele. Imaginei que não. Carol, Dona Fátima hesitou. Seu Manuel e eu estávamos pensando, quando as coisas acalmarem completamente, talvez você possa voltar. Não imediatamente, claro, mas... Obrigada, Dona Fátima, mas acho que preciso seguir outro caminho agora. Carolina surpreendeu-se com a firmeza de sua própria voz. Talvez tenha sido um sinal, sabe? Para buscar algo diferente. Após desligar, contemplou os frascos meticulosamente organizados à sua frente. Produtos que criara com conhecimento próprio, com ingredientes naturais, para ajudar pessoas de seu bairro. Havia um valor real ali, algo que construíra sozinha, sem depender de ninguém. Naquela noite, sentada com Dona Cecília na pequena varanda, Carolina sentiu uma estranha sensação de clareza. Vovó, acho que vou tentar formalizar meu negócio de remédios naturais. Talvez abrir uma pequena loja quando conseguirmos juntar algum dinheiro. A idosa sorriu. Sempre soube que você encontraria seu caminho, querida. Com ou sem príncipe encantado. Carolina riu, um som que não emitia há semanas. Definitivamente sem. Acho que não sou material para contos de fadas.
Não tenha tanta certeza. Dona Cecília deu uma piscadela enigmática. A história raramente termina no meio do livro. Enquanto isso, na cobertura da Avenida Paulista, Mateus encarava a cidade iluminada com um copo de uísque na mão. Nas últimas semanas, havia mergulhado no trabalho como nunca antes, fechando negócios importantes, expandindo a empresa, sendo o filho perfeito que Regina sempre desejara. E estava mais vazio do que nunca. Seu celular vibrou com uma mensagem de Vanessa. Senti sua falta. Jantar amanhã? Ele a ignorou como fazia com todos os contatos pessoais ultimamente. Outro vibrar. Rodrigo, seu assistente. Dr. Mateus, confirmamos a reunião com o investidor alemão amanhã às 9h. Trabalho. Apenas trabalho. Era tudo que restara. Tudo que sempre existira de verdade em sua vida. O breve interlúdio com Carolina parecia agora um sonho distante, algo que acontecera com outra pessoa. Abriu a gaveta da mesa e retirou a pequena caixa que comprara semanas antes, um delicado colar de prata com um pingente de livro, uma referência ao sonho não realizado de Carolina de se tornar professora de literatura. Pretendia dar-lhe no domingo em que tudo desmoronou, quando as fotos vazaram e o escândalo explodiu. Guardando novamente o presente, Mateus tomou uma decisão. Não podia continuar assim, funcionando no automático, existindo sem viver. Precisava ao menos tentar uma última vez, saber se havia algo real para salvar ou se tudo não passara realmente de uma fantasia compartilhada. Amanhã buscaria Carolina, enfrentaria o que precisasse enfrentar, inclusive sua própria covardia. Com essa resolução, voltou ao laptop e aos contratos que precisava revisar, determinado a concluir tudo antes de embarcar na missão mais importante de sua vida, recuperar sua própria humanidade. 1 ano havia se passado desde a inauguração da Fundação Almeida para a Saúde Mental Integrativa. O que começara como um projeto pessoal de redenção transformara-se em uma iniciativa respeitada, com 3 unidades funcionando em diferentes regiões de São Paulo, atendendo centenas de pessoas mensalmente. A sede principal, localizada estrategicamente entre a periferia e o centro, tornara-se um símbolo de como pontes podiam ser construídas entre mundos aparentemente incompatíveis. Do lado de fora, o prédio mantinha a arquitetura original da antiga fábrica revitalizada. Por dentro, combinava tecnologia de ponta com espaços acolhedores, onde medicina tradicional e abordagens alternativas coexistiam harmoniosamente. Carolina atravessava o saguão principal, cumprimentando funcionários pelo nome, um hábito que Mateus adotara e que ela reforçava. Vestia um conjunto simples, mas elegante, a única concessão à sua nova posição como diretora de medicina integrativa da Fundação. Bom dia, Dona Carol. A recepcionista sorriu. Dr. Mateus já está na sala de reuniões. Os representantes da Secretaria de Saúde chegaram cedo. Obrigada, Janaína. Pode avisar que estou subindo. No elevador, Carolina respirou fundo, preparando-se mentalmente para a reunião importante. O possível convênio com o Sistema Público de Saúde representaria um avanço significativo, permitindo que os tratamentos desenvolvidos na Fundação alcançassem uma população ainda maior. Ao entrar na sala, encontrou Mateus conversando animadamente com 2 representantes da secretaria. Ele interrompeu-se ao vê-la, seu rosto iluminando-se de uma forma que ainda a surpreendia, mesmo depois de todo esse tempo. Ah, aqui está a nossa especialista, anunciou, estendendo a mão em sua direção. Carolina Oliveira! A mente brilhante por trás de nossa abordagem integrativa. As apresentações formais foram feitas e a reunião prosseguiu com Carolina, explicando os protocolos desenvolvidos pela Fundação, combinações cuidadosamente estudadas de tratamentos convencionais e alternativos, com resultados documentados e metodologia replicável. O diferencial de nossa abordagem, explicava com a confiança que desenvolvera ao longo do último ano, é que não tratamos as medicinas alternativas como substitutas, mas como complementares. Respeitamos o conhecimento científico estabelecido e, ao mesmo tempo, reconhecemos o valor de saberes tradicionais quando adequadamente validados.
Os representantes pareciam genuinamente impressionados, fazendo perguntas técnicas que demonstravam interesse real, não apenas cordialidade protocolar. Confesso que estava cético quando ouvi sobre o projeto, admitiu o Dr. Maurício, diretor técnico da secretaria. Frequentemente vemos iniciativas de responsabilidade social que são mais marketing que impacto real. Mas os números que apresentaram são impressionantes. Porque são reais, respondeu Matheus com a nova autenticidade que caracterizava sua comunicação. Não estamos interessados em manchetes ou relatórios anuais bonitos. Queremos resultados concretos, vidas transformadas. Quando a reunião terminou com a promessa de que o convênio seria levado para a aprovação final nas instâncias superiores, Carolina e Matheus trocaram um olhar cúmplice. Não precisavam de palavras para compartilhar a satisfação do trabalho bem realizado. Após a saída dos visitantes, finalmente ficaram a sós. Você foi brilhante, Matheus aproximou-se, beijando-a suavemente. Nós fomos, corrigiu. É um trabalho de equipe, lembra? Ele sorriu, entrelaçando seus dedos aos dela. Como poderia esquecer? Você nunca me deixa. O comentário, feito em tom leve, carregava uma verdade profunda. Ao longo do último ano, enquanto construíam tanto a fundação quanto seu relacionamento, Carolina mantivera-se firme em sua identidade. Jamais permitira que sua voz fosse silenciada ou que suas contribuições fossem diminuídas, mesmo quando isso significava confrontos ocasionais com Matheus, ou mais frequentemente com o conselho da fundação. Temos aquela visita à Unidade Leste hoje à tarde, lembrou. Hattie pôs o jantar na casa da sua mãe. Matheus fez uma careta cômica. Podemos cancelar a segunda parte? Você sabe que não. É o aniversário dela. Ela provavelmente preferiria um cartão impessoal e uma transferência bancária generosa, murmurou, mas sem a amargura que antes caracterizava suas referências a Regina. O relacionamento entre mãe e filho havia evoluído lentamente ao longo do último ano. Não era perfeito, provavelmente nunca seria, mas havia uma nova dinâmica baseada em respeito mútuo, ainda que relutante. Regina finalmente aceitara que não poderia controlar Matheus como antes. Ele, por sua vez, aprendera a valorizar certas qualidades da mãe, enquanto estabelecia limites firmes contra suas tendências manipuladoras. Ela está tentando, Matheus, lembrou Carolina suavemente. Do jeito dela. Eu sei, suspirou. E honestamente, há um ano atrás eu jamais imaginaria que chegaríamos nem mesmo a este ponto. Devo isso parcialmente a você. Não, corrigiu firmemente. Deve isso a si mesmo e ao trabalho que fez em terapia. Eu apenas estive ao seu lado. Ele sorriu, reconhecendo a importância dessa distinção. Nos primeiros meses, Matheus frequentemente atribuía suas transformações pessoais a Carolina, como se ela fosse uma espécie de amuleto mágico ou força salvadora. Gentilmente, mas com firmeza, ela sempre recusava esse papel. Você não é responsável por me consertar, dissera certa vez, durante uma discussão particularmente intensa. Sou um adulto, não um projeto. Se me coloca nesse pedestal de salvadora, eventualmente vou cair, e a queda será dolorosa para nós dois. Aquela conversa marcara um ponto de virada em seu relacionamento. Matheus finalmente compreendera que o amor saudável não era sobre resgate ou redenção, mas sobre escolha consciente e crescimento mútuo. Vamos almoçar antes da visita à Unidade Leste? Sugeriu, consultando o relógio. Não posso. Carolina fez uma careta de desapontamento. Prometi visitar vovó no horário do almoço. Ela anda reclamando que só me vê em dias de folga. Como ela está? Surpreendentemente bem para alguém de 82 anos. O tratamento experimental funcionou melhor do que os médicos esperavam. Carolina sorriu. Ela ainda diz que vai dançar no nosso casamento. Matheus riu, mas seus olhos assumiram um brilho especial à menção de casamento. Um tópico que começava a surgir com frequência cada vez maior nas conversas de Dona Cecília. Embora o casal ainda não tivesse discutido concretamente. Adoro sua avó, comentou. Ela me lembra que existem formas de envelhecer com graça e sabedoria, não apenas com amargura e controle. Falando em sua mãe novamente, provocou gentilmente. Não. Protestou, rindo em seguida. Talvez um pouco, mas estou tentando, ok? Como você mesma disse. Carolina beijou-o rapidamente. Eu sei.
e estou orgulhosa disso. Nos vemos na unidade leste às 3? Estarei lá. Enquanto Carolina dirigia seu pequeno carro, que insistira em manter recusando ofertas de veículos mais luxuosos até o bairro onde crescera, refletia sobre as transformações do último ano. A fundação crescera além das expectativas iniciais. Mas mais importante que isso, havia encontrado seu verdadeiro propósito. Não como um veículo para a redenção pessoal de Mateus, mas como uma iniciativa genuinamente comprometida com o bem-estar da comunidade. O pequeno apartamento que compartilhava com Dona Cecília continuava sendo seu lar, embora agora passasse algumas noites por semana na cobertura de Mateus. Ambos haviam concordado em não apressar mudanças drásticas, permitindo que a relação evoluísse organicamente. Ao chegar, encontrou a avó na pequena cozinha, preparando uma de suas famosas feijoadas. Vovó, o médico disse para moderar nas comidas pesadas, repreendeu afetuosamente, beijando a face enrugada. Bah, vivi 82 anos comendo o que gosto. Não vou parar agora por causa de um médico de 30 anos que provavelmente só come salada. Dona Cecília agitou a colher de pau no ar. Além disso, seu Manuel e Dona Fátima vêm almoçar hoje. Preciso impressioná-los. Carolina sorriu ajudando a avó a terminar os preparativos. O casal de portugueses do café da vila havia se tornado visitantes frequentes desde que ela saíra do emprego. Inicialmente por culpa e preocupação, depois por genuíno afeto, mantiveram o contato mesmo após toda a controvérsia. Como foi a reunião com o pessoal da secretaria? Perguntou a idosa, sempre atenta às atividades profissionais da neta. Produtiva. Acho que vamos conseguir o convênio. Claro que vão. Aquele seu projeto das ervas medicinais para idosos é revolucionário. Até eu que sou teimosa estou seguindo. Carolina sorriu. O projeto das ervas havia sido sua primeira contribuição formal para a fundação. Um programa que combinava medicação convencional com suplementos naturais cuidadosamente formulados para reduzir efeitos colaterais em pacientes idosos. Os resultados preliminares eram promissores o suficiente para atrair a atenção da comunidade médica tradicional. E como vai o rapaz? Dona Cecília perguntou com falsa casualidade enquanto provava o feijão. Mateus está bem. Mandou lembranças. A idosa lançou um olhar conhecedor. Quando ele vai criar coragem para fazer a pergunta, hein? Já passou de 1 ano. Vovó! Carolina sentiu o rosto esquentar. Nem todo relacionamento precisa seguir essa trajetória tradicional. Bobagem. Aquele rapaz olha para você como seu avô olhava para mim, como se tivesse encontrado um tesouro que não merece. É só questão de tempo. Dona Cecília serviu um pouco de feijoada em um prato. Prove isso. Está faltando sal. Carolina obedientemente provou, grata pela mudança de assunto. Está perfeito, vovó. Como sempre. O almoço com os antigos patrões foi agradável, repleto de atualizações sobre o café, fofocas do bairro e reminiscências. Carolina observava com carinho o quanto sua avó parecia revigorada na companhia dos amigos. Sua condição de saúde notavelmente melhor que no ano anterior. Quando precisou sair para o compromisso na Unidade Leste, despediu-se com a promessa de uma visita mais longa no domingo. Vá salvar o mundo, brincou Dona Cecília. E traga aquele rapaz bonito para jantar qualquer dia desses. Ele precisa de comida de verdade para criar coragem. Carolina apenas sorriu, acostumada com as insinuações da avó. A unidade leste da fundação localizava-se em uma área carente da cidade, funcionando em um prédio comunitário revitalizado. Ao chegar, Carolina foi recebida com o respeito caloroso que caracterizava sua relação com a equipe. Não a deferência artificial frequentemente direcionada a Mateus por seu nome e fortuna, mas um reconhecimento genuíno de sua competência e compromisso. Mateus já estava lá, conversando animadamente com adolescentes que participavam de um programa de saúde mental preventiva. Observou-o discretamente por um momento, admirando a naturalidade com que interagia com os jovens, sem condescendência, sem distanciamento, apenas presença autêntica. Quando ele a avistou, seus olhos iluminaram-se daquela forma especial que sempre fazia seu coração acelerar ligeiramente. Pessoal, esta é a doutora Carolina.
que desenvolve aqueles chás milagrosos que vocês tomam antes das sessões de meditação, apresentou-a ao grupo. Não são milagrosos, corrigiu com um sorriso. São apenas complementos baseados em conhecimentos tradicionais e estudos recentes sobre neurobiologia. O que é praticamente magia para nós, meros mortais, brincou Mateus, provocando risadas do grupo. A visita prosseguiu com reuniões com a equipe local, revisão de protocolos e uma longa conversa com pacientes que ofereceram feedback sobre os tratamentos. Carolina sentia um orgulho genuíno ao ver como a unidade funcionava exatamente como haviam idealizado. Um espaço onde diferenças socioeconômicas dissolviam-se diante do compromisso comum com o bem-estar humano. No final da tarde, enquanto retornavam para o centro no carro de Mateus, um modelo muito menos ostensivo que o Porsche de antes, ele parecia incomumente pensativo. 1 centavo por seus pensamentos, provocou Carolina. Ele sorriu, mas havia uma seriedade em seus olhos. Estava pensando em como tudo mudou em menos de 2 anos. Se alguém me dissesse antes que eu estaria dirigindo para uma comunidade da Zona Leste, conversando naturalmente com adolescentes de projetos sociais e sentindo mais satisfação nisso do que em fechar um negócio milionário. Você teria mandado interná-los, completou. Rindo, provavelmente, concordou. Autoironia, sendo uma das novas qualidades que desenvolvera. Mas o mais surpreendente não é a mudança externa. É como me sinto por dentro. E como se sente? Presente, respondeu após um momento de reflexão. Antes estava sempre projetando para o futuro, calculando o próximo movimento, a próxima aquisição, o próximo marco de sucesso, nunca realmente habitando o momento, sentindo-o plenamente. Carolina assentiu, compreendendo exatamente o que ele descrevia. A terapia ajudou com isso? Muito. Mas você também. Mateus lançou-lhe um olhar rápido antes de voltar a atenção para o trânsito. Sua forma de estar no mundo, totalmente presente, autêntica, foi o que primeiro me atraiu, lembra? Aquela garçonete varrendo a calçada com tanta serenidade, como se aquele simples ato contivesse todo o propósito do universo. Está ficando filosófico, provocou gentilmente, embora sentisse o coração aquecido com a observação. Culpa do meu terapeuta, brincou. Mas falando sério, Carol, acho que finalmente entendo o que você queria dizer naqueles primeiros dias, sobre algumas coisas não terem preço. Carolina sorriu, lembrando-se das discussões acaloradas que tiveram no início de sua relação. Você realmente veio de longe, Mateus Almeida. Tive uma boa guia. Ele estacionou o carro em frente ao prédio onde morava. E falando em jornadas, precisamos nos preparar para a excursão à Mansão Almeida. O carro para nos buscar às 8. Carolina fez uma careta cômica. Lembrete, não mais que 2 drinks, sorrisos educados para os amigos snobs da sua mãe, e saímos discretamente até às 10. Combinado, ele riu. Recompensarei sua paciência com um fim de semana inteiro sem compromissos sociais. Apenas nós 2, talvez visitando aquela pousada no litoral que você gostou. Proposta tentadora, sorriu, seguindo-o para o elevador. Na cobertura, Carolina tinha algumas roupas e itens pessoais, embora ainda mantivesse seu apartamento com Dona Cecília como residência principal. Enquanto se arrumava para o jantar, pensava em como o espaço havia mudado desde sua primeira visita. O que antes era um ambiente impessoal e frio, decorado com peças caras, mas sem alma, agora exibia sinais da personalidade de Mateus e, em menor escala, da sua. Livros empilhados, algumas plantas, sua contribuição, fotografias de momentos compartilhados, pequenos objetos coletados em passeios de fim de semana. Não era uma transformação completa. Ainda havia elementos de luxo e privilégio evidentes, mas o espaço agora refletia uma vida sendo realmente vivida, não apenas um cenário para impressionar visitantes. Mateus entrou no quarto enquanto ela terminava de se maquiar. Sabe o que estava pensando? Comentou casualmente, ajustando a gravata. Este lugar é grande demais para uma pessoa só, e meio vazio mesmo com suas intervenções decorativas. Carolina ergueu as sobrancelhas, observando-o pelo reflexo do espelho. Está dizendo que deveria contratar um decorador? Não. Ele aproximou-se, colocando as mãos suavemente em seus ombros. Estou sugerindo que talvez seja a hora de considerarmos
Dividir o espaço permanentemente. O coração de Carolina acelerou. Você está me pedindo para morar com você? De forma muito desajeitada, aparentemente. Riu nervosamente. Mas sim, é isso. Sei que você se preocupa com sua avó e ela seria mais que bem-vinda. Há quartos suficientes e poderíamos adaptar tudo para o conforto dela e... Mateus interrompeu gentilmente. Você realmente imagina minha avó vivendo em uma cobertura na Paulista? A mulher que recusa até mesmo um liquidificador novo porque o antigo ainda funciona perfeitamente bem? Ele parou processando a observação. Não havia pensado nisso, admitiu. Você tem razão, seria um choque cultural para ela. Além disso, continuou Carolina, virando-se para encará-lo diretamente. Acho que ainda não estou pronta para esse passo. Gosto de ter meu próprio espaço, minha independência. O que temos agora funciona bem. Estamos juntos quando queremos, mas mantemos nossas identidades separadas. Por um momento, viu a sombra do antigo Mateus passar por seu rosto. A frustração momentânea de não conseguir o que queria imediatamente. Mas foi apenas um lampejo, rapidamente substituído por compreensão genuína. Você tem toda a razão, concordou. Foi precipitado da minha parte. Devemos avançar no ritmo que for confortável para ambos. Carolina sorriu, tocada por sua maturidade emocional, algo impensável no homem que conhecera quase 2 anos antes. Obrigada por entender. E não é um não definitivo, apenas um ainda não. Ele assentiu, beijando-a suavemente, sem pressão. Temos tempo. O jantar na mansão Almeida foi exatamente como esperavam, formal, ligeiramente tenso, repleto de conversas superficiais e observações veladas. Regina, impecavelmente vestida e produzida, presidia a mesa com a elegância fria de sempre, embora Carolina notasse pequenas mudanças em seu comportamento. A matriarca ainda não aprovava completamente o relacionamento do filho, mas havia desenvolvido um respeito relutante por Carolina, especialmente após o sucesso inegável da fundação. Ocasionalmente, dirigia-lhe perguntas sobre os projetos ou fazia observações quase cordiais. Carolina, Regina comentou durante a sobremesa. Ouvi dizer que o programa para idosos desenvolvido por você está recebendo atenção da comunidade médica internacional. Sim, fomos convidados a apresentar os resultados preliminares em um congresso em Portugal no próximo mês, respondeu educadamente. Impressionante. O tom de Regina era genuíno, embora contido. Você sempre se interessou por medicina alternativa? Desde jovem. Minha avó conhece muitos remédios naturais tradicionais e eu sempre fui curiosa sobre os mecanismos por trás deles. Carolina fez uma pausa. Na verdade, comecei faculdade de farmácia antes de mudar para letras. Não sabia disso. Regina pareceu genuinamente interessada. Por que a mudança? Carolina hesitou brevemente. Circunstâncias familiares. Quando minha avó começou a apresentar problemas de saúde mais sérios, precisei de um curso com horários mais flexíveis. Um silêncio breve seguiu-se, durante o qual Regina pareceu avaliar a informação com nova perspectiva. Você fez sacrifícios pela sua família, observou finalmente. Isso é admirável. O comentário vindo de Regina era praticamente um elogio efusivo. Mateus lançou a Carolina um olhar surpreso, quase divertido. Obrigada, respondeu simplesmente. Mais tarde, no carro retornando à cobertura, Mateus ainda parecia impressionado. Você percebeu o que aconteceu lá? Minha mãe praticamente lhe deu sua aprovação. Carolina riu. Não exagere. Foi apenas uma observação educada. Você não conhece Regina Almeida como eu. Aquilo foi praticamente uma declaração de amor eterno, pelos padrões dela. Ambos riram, mas Carolina notou algo pensativo no olhar de Mateus. O que foi? Perguntou. Nada, respondeu rapidamente. Apenas feliz, eu acho, com o rumo que as coisas estão tomando. Na manhã seguinte, Carolina acordou cedo para retornar ao seu apartamento. Encontrou uma mensagem de Dona Cecília, lembrando-a sobre o almoço de domingo que haviam combinado. Pode trazer aquele seu rapaz bonito. Tenho novidades, dizia o texto, enviado com a assistência de uma vizinha mais jovem que ajudava a idosa com tecnologia. Carolina sorriu, imaginando que novidades seriam essas. Provavelmente alguma fofoca de bairro ou uma nova receita que queria experimentar.
No domingo, chegou à casa da avó carregando sacolas com ingredientes frescos. Mateus logo atrás com um buquê de flores do campo, preferidas de Dona Cecília. Meus queridos, a idosa recebeu-os com abraços calorosos. Que bom que vieram. Tenho uma surpresa maravilhosa. Enquanto se acomodavam na pequena sala, notaram uma pasta de documentos sobre a mesa. O que é isso, vovó? Carolina perguntou curiosa. Minha novidade, anunciou orgulhosamente. Lembra da Lúcia, minha vizinha advogada? Ela me ajudou a resolver uma questão pendente há anos. Abriu a pasta, revelando documentos oficiais. O terreno no interior que pertencia aos seus pais, Carol. Aquele que estava em disputa com o primo do seu pai. Carolina arregalou os olhos, surpresa. Mal se lembrava daquela história. Um pequeno terreno em uma cidade do interior de São Paulo, que seus pais haviam herdado e que estava em litígio desde a morte deles. Finalmente reconheceram nosso direito, continuou a idosa exultante. Tem mais. Uma construtora está interessada na área. Ofereceram um valor considerável. Vovó, isso é incrível. Carolina abraçou a avó, genuinamente feliz por ela. Significa que você pode, querida, corrigiu Dona Cecília. O terreno agora está em seu nome. Fiz questão disso. E sabe o que pensei? Com esse dinheiro, você finalmente poderia abrir aquela lojinha de produtos naturais que sempre sonhou. Não precisaria mais depender de feiras e vendas informais para complementar seu trabalho na fundação. Carolina sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com a generosidade da avó. Vovó não precisava, claro que precisava. Você cuidou de mim todos esses anos. Abriu mão de seus sonhos pelos meus. Agora é minha vez de retribuir, de te ver realizar o que sempre quis. Mateus observava a cena com emoção evidente, respeitando o momento entre avó e neta. Quando Carolina finalmente se virou para ele, havia uma luz especial em seus olhos. O que acha? Perguntou quase tímida. Acho maravilhoso, respondeu sinceramente. Seu próprio negócio independente, construído do zero. É perfeitamente você. A simplicidade genuína de seu apoio significava mais do que qualquer oferta grandiosa de financiamento ou ajuda que poderia ter feito. Ele realmente entendia o quanto sua autonomia importava, o valor de construir algo com as próprias mãos. Durante o almoço, conversaram animadamente sobre possibilidades, localização da loja, tipos de produtos, como organizar o tempo entre esse novo empreendimento e o trabalho na fundação. Claro que vou precisar de ajuda, reconheceu Carolina. Não poderia administrar tudo sozinha. Que tal a Jéssica, aquela farmacêutica que conhecemos na Unidade Leste, sugeriu Mateus. Ela mencionou que queria aprender mais sobre seus métodos. Ótima ideia. E talvez a Mariana, que está no último ano de nutrição. Poderia ser um estágio para ela. O entusiasmo de Carolina era contagiante. Pela primeira vez, falava sobre um projeto totalmente seu, independente da fundação ou de qualquer conexão com Mateus. Após o almoço, enquanto Dona Cecília descansava, o casal caminhou pelo bairro, conversando sobre os novos planos. Você parece realmente empolgada, observou Mateus. Estou, admitiu. É como se um círculo se fechasse, sabe? Comecei estudando farmácia. Sempre tive essa paixão por remédios naturais. E agora tenho a chance de criar algo realmente meu, do meu jeito. E vai dar certo, afirmou com convicção. Porque você é competente, dedicada e autêntica em tudo que faz. Pararam em uma pequena praça, sentando-se em um banco sob árvores antigas. Por um momento, apenas observaram crianças brincando, idosos conversando, a vida cotidiana acontecendo ao redor. Sabe o que mais me impressiona em você, Carol? Mateus perguntou subitamente. O quê? Como você sempre se manteve fiel a si mesma. Mesmo quando tudo mudou ao seu redor. O escândalo, o trabalho na fundação, nossa relação, você nunca perdeu sua essência. Talvez porque nunca tive o luxo de ser outra pessoa, respondeu pensativa. Quando você cresce com recursos limitados, aprende cedo que sua maior riqueza é sua integridade. Mateus assentiu, absorvendo a sabedoria simples de suas palavras. Você me ensinou isso. Entre tantas outras coisas. Você teria aprendido de qualquer forma, sorriu. Estava pronto para a mudança quando nos conhecemos. Eu apenas acelerei o processo. Ainda assim, sou eternamente grato pelo acaso que nos colocou no mesmo caminho.
Ele virou-se para encará-la diretamente. Na verdade, há algo que venho pensando há algum tempo. O tom subitamente sério chamou a atenção de Carolina. O que foi? Lembra quando sua avó mencionou o casamento alguns meses atrás? Eis como... Evitamos elegantemente o assunto. O coração de Carolina acelerou. Lembro, tenho pensado muito nisso desde então. Mateus segurou suas mãos, o olhar intensamente focado no dela. Não queria fazer algo grandioso ou espetacular, porque não somos mais essas pessoas. Eu tentando impressionar com gestos extravagantes, você desconfiando de minhas intenções. Mateus, então pensei que aqui seria perfeito, neste bairro que você ama, nesta praça simples, mas cheia de vida real, um lugar que representa quem somos agora, autênticos, presentes, conectados com o que realmente importa. Para completa surpresa de Carolina, ele deslizou do banco, ajoelhando-se à sua frente. De seu bolso, retirou uma pequena caixa. Carolina Oliveira, você transformou minha vida não por ser algum tipo de salvadora mágica, mas por me mostrar que eu poderia ser melhor do que era. Não para te merecer, mas para merecer a mim mesmo. A vida que realmente quero viver. Abriu a caixa, revelando um anel delicado com uma única pedra, bonito, mas sem a ostentação que teria escolhido no passado. Você me daria a honra de construirmos uma vida juntos, não como uma história de rico salva pobre, ou pobre redime rico, mas como parceiros iguais aprendendo e crescendo lado a lado. Carolina sentiu lágrimas nos olhos, emocionada não apenas pelo pedido, mas pela forma como foi feito, respeitando quem ela era, reconhecendo a jornada que haviam percorrido juntos. Sim, respondeu simplesmente. Sim, quero construir essa vida com você. Quando ele colocou o anel em seu dedo, não houve fogos de artifício ou plateias aplaudindo, apenas o burburinho normal da praça, crianças correndo, pássaros cantando. E de alguma forma será perfeito assim. O beijo que selou o compromisso foi suave e profundo, agarregado não apenas de paixão, mas de compreensão mútua e respeito duramente conquistado. Dona Cecília vai ficar insuportável de tão satisfeita, comentou Carolina, rindo através das lágrimas. Ela provavelmente sabia antes de nós, respondeu Mateus, levantando-se e sentando-se novamente ao seu lado. Como vamos contar para sua mãe? Um leve nervosismo perpassou o rosto dele. Na verdade, já contei. O quê? Ontem, quando você saiu mais cedo para visitar sua avó, fui até a mansão. Achei que deveria... Bem, não exatamente pedir permissão, mas informá-la. Carolina arregalou os olhos. E como ela reagiu? Surpreendentemente bem. Mateus parecia ainda espantado com o fato. Disse, e estou citando literalmente, ela tem mais integridade que todas as socialites que já tentei empurrar para você. Não é o que eu teria escolhido, mas respeito sua decisão. Vindo de Regina Almeida, isso é praticamente uma bênção, riu Carolina. Exatamente o que pensei, concordou abraçando-a. Ela até sugeriu que o casamento poderia ser na mansão. Acho que não, Carolina fez uma careta. Algo simples, em um sítio, talvez? Com pessoas que realmente importam para nós? Perfeito, concordou imediatamente. Nada de circo social, apenas uma celebração autêntica. O sol começava a se pôr, quando retornaram à casa de Dona Cecília para dar a notícia. Como esperado, a idosa não conseguiu esconder sua satisfação. Finalmente, exclamou abraçando-os. Já estava pensando que precisaria tomar medidas drásticas. Talvez fingir uma recaída para forçar uma aproximação dramática. Vovó, Carolina fingiu indignação, mas ria. Você não faria isso. Claro que não, querida. A idosa piscou conspiratoriamente para Mateus. Mas pensei nisso. Os três riram, celebrando com um brinde improvisado de suco de maracujá, a única bebida alcoólica permitida a Dona Cecília segundo recomendações médicas. Então, a avó inclinou-se com ar conspiratório. Quando me darão um bisneto? Vovó! Carolina corou intensamente. O quê? Tenho o direito de perguntar. Não estou ficando mais jovem, sabem? Mateus riu, abraçando Carolina pelos ombros. Um passo de cada vez, Dona Cecília. Primeiro o casamento, depois pensamos no resto. Na minha época não se perdia tanto tempo, resmungou, mas seus olhos brilhavam de felicidade. Nas semanas seguintes, enquanto compartilhavam a notícia com amigos,
e iniciavam discretos preparativos para a cerimônia, Carolina dividiu-se entre o trabalho na fundação e o planejamento de sua nova loja. O terreno herdado foi vendido por um valor que, embora não fosse uma fortuna pelos padrões de Mateus, representava independência financeira suficiente para realizar seu sonho sem depender de ajuda externa. Localizou um pequeno espaço comercial não muito longe de seu bairro, contratou Jéssica como farmacêutica assistente e Mariana como estagiária, exatamente como haviam discutido. O nome escolhido para o empreendimento surgiu naturalmente, Essência, representando tanto os produtos naturais quanto a filosofia de vida que guiara suas escolhas. Mateus ofereceu ajuda diversas vezes, mas Carolina fez questão de conduzir o projeto sozinha, aceitando apenas conselhos e apoio emocional. Compreendia melhor que ninguém a importância de construir algo genuinamente seu. Não é orgulho bobo, explicou certa noite enquanto discutiam os planos. É sobre provar para mim mesma que posso, que tenho valor próprio independente da nossa relação. Eu sei, respondeu com compreensão genuína, e admiro muito isso em você. Só não quero que se sobrecarregue tentando provar um ponto. Não estou, garantiu. Apenas seguindo meu próprio ritmo, construindo algo sustentável a longo prazo. Cerca de 3 meses após o pedido de casamento, em uma tarde ensolarada de sábado, reuniram-se em um sítio nas proximidades de São Paulo para a cerimônia. Como planejado, era um evento íntimo, apenas pessoas verdadeiramente próximas, sem a pompa e formalidade que caracterizariam um casamento Almeida tradicional. Dona Cecília, radiante em um vestido azul claro escolhido especialmente para a ocasião, foi conduzida até seu lugar de honra por Rodrigo, que, além de padrinho de Mateus, tornara-se quase parte da família ao longo dos últimos 2 anos. Regina apareceu elegantemente vestida, sem a ostentação habitual, acompanhada apenas de seu assistente pessoal. Nenhum dos amigos do círculo social ou membros do conselho. Era um gesto significativo que não passou despercebido por Mateus. Seu Manuel e Dona Fátima, os antigos patrões de Carolina, trouxeram pessoalmente o bolo de casamento, uma criação portuguesa tradicional que haviam insistido em preparar como presente. A cerimônia, conduzida por um juiz de paz amigo da família Oliveira, foi simples e emocionante. Carolina usava um vestido branco elegante, mas despretensioso, e Mateus optara por um terno claro sem gravata, visual relaxado que refletia a natureza do evento. Os votos, escritos por eles mesmos, capturavam perfeitamente a jornada que haviam percorrido. Prometo nunca esquecer que nosso amor não é uma história de resgate, mas de crescimento mútuo, disse Mateus, a voz embargada, que cada dia é uma escolha renovada de ser melhor, não para merecer você, mas porque você me mostrou que sou capaz de mais do que jamais imaginei. Prometo manter minha autenticidade, lembrando sempre que a verdadeira conexão vem da honestidade, não da perfeição, respondeu Carolina, lágrimas nos olhos, e que os laços mais fortes são aqueles que permitem que cada um seja plenamente quem é, crescendo juntos, mas nunca à custa um do outro. Quando o juiz os declarou oficialmente casados, o beijo que trocaram foi acompanhado de aplausos discretos e alguns soluços emocionados, notavelmente de Dona Cecília, que apesar de todas as brincadeiras anteriores, não conseguiu conter a emoção ao ver a neta radiante. Durante a recepção simples, mas elegante, com música ao vivo e comida preparada por um buffet local, complementada pelos quitutes portugueses de seu Manuel e Dona Fátima, Carolina notou Regina sentada sozinha, observando a celebração com expressão contemplativa. Aproximou-se cautelosamente, sentando-se ao lado da sogra. Obrigada por vir, disse sinceramente. Significa muito para Mateus. Regina assentiu, um gesto pequeno, mas significativo. É um belo casamento. Diferente do que imaginei para meu filho, mas de autêntico. O uso daquela palavra específica, tão importante na jornada de Carolina e Mateus, não passou despercebido. Posso perguntar algo pessoal? Arriscou Carolina. Pode tentar, respondeu Regina com um leve sorriso irônico. Mateus mencionou que você e o pai dele tinham uma história de amor verdadeira antes de tudo mudar. Regina ficou em silêncio por um momento,
olhando para seu copo de champanhe. Eduardo era extraordinário, não apenas como empresário, mas como homem. Sua voz assumiu uma suavidade inédita. Ele via o melhor nas pessoas. Acreditava em potencial onde outros viam apenas limitações. Eu era mais pragmática. E se apaixonaram apesar das diferenças? Encorajou Carolina gentilmente. Sim, ele dizia que eu o ancorava à realidade, enquanto ele me lembrava de olhar para as estrelas. Um sorriso genuíno, talvez o primeiro que Carolina já vira em seu rosto. Atias e porteiros. Quando ele se foi, perdi mais do que um marido. Perdi a parte de mim que sabia sonhar. A vulnerabilidade inesperada tocou Carolina profundamente. Mateus tem muito dele, não tem? Cada vez mais, Regina encontrou seu olhar, algo novo em seus olhos. Não exatamente carinho, mas reconhecimento. Graças a você, em grande parte. Não graças a ele mesmo, corrigiu suavemente. Eu apenas ajudei a remover alguns obstáculos no caminho. Regina estudou-a com novo interesse. Você é mais sagaz do que aparenta. Carolina Oliveira. Ou devo dizer Carolina Almeida agora. Carolina Oliveira Almeida, na verdade, corrigiu com um sorriso, mantendo ambas as partes importantes da minha identidade. Surpreendentemente, Regina riu, um som breve, mas genuíno. Bem pensado. Levantou-se ajustando elegantemente o vestido. Vou deixá-la desfrutar de sua festa, apenas cuide bem dele. Sempre, prometeu Carolina. E talvez um dia possamos conhecer-nos melhor, para além das circunstâncias que nos uniram. Regina pareceu considerar a ideia. Talvez, respondeu finalmente. Não era um compromisso entusiástico, mas também não era uma rejeição. E vindo de Regina Almeida, isso representava um enorme progresso. Mateus aproximou-se logo após a saída de Regina, encontrando Carolina com um olhar pensativo. Tudo bem? Perguntou preocupado. Vi vocês conversando. Tudo ótimo, garantiu sorrindo. Sua mãe está evoluindo. Milagres acontecem, brincou, embora seus olhos demonstrassem genuína gratidão. Vem dançar. Sua avó está ameaçando mostrar seus passos de samba se não inaugurarmos logo a pista de dança. Carolina riu, deixando-se conduzir para o centro da pequena pista improvisada sob as árvores. Enquanto dançavam a primeira música como casal oficialmente casado, observou os rostos ao redor. Dona Cecília aplaudindo animadamente. Seu Manuel e Dona Fátima trocando olhares cúmplices. Rodrigo conversando com Jéssica, a farmacêutica assistente da nova loja. Colegas da fundação misturando-se naturalmente com vizinhos do bairro onde crescera. Dois mundos que antes pareciam irreconciliavelmente separados, agora coexistiam harmoniosamente. Não por concessão ou compromisso, mas por transformação genuína. No que está pensando? Perguntou Mateus, notando seu olhar contemplativo. Em como chegamos até aqui, respondeu honestamente. Em todas as possibilidades que poderiam ter dado errado, todos os momentos em que quase desistimos, e ainda assim aqui estamos. Sim, sorriu, repousando a cabeça em seu ombro enquanto continuavam dançando. Não por destino ou sorte, mas por escolhas difíceis e trabalho constante. Vale a pena cada esforço, murmurou em seu ouvido. Cada dia, cada desafio. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, banhando a celebração com luz dourada, Carolina refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Do encontro casual na cafeteria à cerimônia de casamento, cada passo havia sido uma escolha consciente de crescimento, às vezes dolorosa, frequentemente desafiadora, mas sempre, sempre autêntica. Não era um conto de fadas tradicional com príncipes e donzelas, era algo mais raro e precioso. Uma história real sobre duas pessoas imperfeitas, encontrando força nas próprias vulnerabilidades, construindo algo duradouro não apesar de suas diferenças, mas através delas. E enquanto a música continuava e Mateus a conduzia suavemente pela pista de dança, Carolina compreendeu que o verdadeiro milagre não estava no resultado final. O casamento, a fundação bem-sucedida, a loja prestes a abrir, mas no processo de transformação que os trouxera até ali. Um processo que continuaria, dia após dia, desafio após desafio, escolha após escolha. Um compromisso renovado diariamente de ver o outro como realmente é, não como se gostaria que fosse.
Uma dança contínua entre mundos diferentes que, quando se encontram com respeito e abertura, criam algo inteiramente novo e infinitamente mais rico que a soma de suas partes. Obrigada por não desistir, sussurrou contra o peito de Mateus. Obrigado por me mostrar que valia a pena lutar, respondeu apertando-a gentilmente em seus braços. E naquele momento simples, sob o céu que escurecia, e rodeados por pessoas que amavam, ambos souberam com absoluta certeza, aquilo era apenas o começo. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Carolina e Mateus tenha tocado seus corações. Esta história nos lembra que o verdadeiro amor não é sobre resgate ou perfeição, mas sobre aceitação, crescimento e autenticidade.